Neste vídeo, nós vamos aprender um pouco sobre a importância do fórum e como criar um fórum dentro da nossa disciplina online no Moodle. Os fóruns são atividades assíncronas que podem levar o aluno a refletir um pouco sobre os fundamentos que nós trabalhamos na sala de aula. Uma ferramenta assíncrona é aquela em que não é necessário que essa interação com o professor e com os demais colegas seja realizada ao mesmo tempo, em tempo real, diferente de um chat, em que essa interação ocorre em tempo real, ou seja, eu disparo uma pergunta e alguém na ponta já me manda a resposta. Isso é uma grande vantagem no caso do fórum, que permite que cada um, ao seu tempo, vá construindo as suas considerações e os debates, já que na nossa proposta os fóruns serão disponibilizados durante um período de 3 ou 4 semanas, a gente pode colher bons resultados dessa ferramenta. Algumas dicas de utilização: nós podemos utilizar os fóruns para resolver listas de exercícios, para dar orientações aos alunos referente a algum tema ou atividade a ser realizada até numa aula presencial, discutir temas relevantes ao curso, uma reflexão mais aprofundada sobre um tema de estudo, debate entre os participantes pode acontecer acerca de um tema, pode promover ainda leituras mais aprofundadas e com sínteses melhor elaboradas pelos alunos, uma vez que eles vão ter que registrar esse pensamento, a construção desse texto que ele vai ter que desenvolver, e ainda o acesso a qualquer momento, permitindo ao aluno que faça ao seu tempo a discussão, uma vez que ele não tem necessidade de registrar num determinado dia e horário. Claro, ele vai ter que fazer a sua contribuição e participar durante todo o processo, registrando ao menos uma participação para que você possa fazer a avaliação. Uma dica importante é que o sucesso efetivo de um fórum está intimamente relacionado ao envolvimento do docente. Se eu não acessar o fórum durante esse período de execução, em que os alunos estão debatendo, para eu colocar as minhas contribuições, fazer eventuais intervenções, porque os alunos podem colocar coisas ali que estão fugindo do tema, eu estou fadado a ter muito problema se eu não fizer a intervenção no momento correto. Então, o fórum é extremamente importante, uma ferramenta que funciona, porém, requer do professor um acompanhamento e a intervenção em momentos adequados. Bem, o fórum é uma atividade que deve ser inserida dentro do curso e, para isso, nós precisamos, então, ativar a edição. Eu já acessei a disciplina que eu quero fazer uso do fórum. Ele me abriu aqui os recursos que nós já vimos nos outros vídeos e eu vou, então, criar um fórum aqui no primeiro bimestre para debater, por exemplo, uma lista de exercício ou um exercício em específico. Então, eu vou agora no menu acrescentar atividade, diferente dos outros que nós acrescentamos recursos. Nós vamos, então, acrescentar uma atividade chamada fórum. E o Moodle vai me levar para uma página com uma série de configurações e nós vamos nos ater essencialmente àquelas que são importantes. Ok? O nome do fórum é aquele que vai aparecer para o aluno. É interessante a gente deixar claro aqui o objetivo, o tema, o propósito desse fórum. Então, eu vou colocar aqui que é um fórum, vou identificar aqui como fórum, 2 pontinhos, resolução de exercícios da lista 1. Por exemplo, este seria um objetivo, um tema, um propósito. Opa, aqui poderia ser um debate também. O tipo de fórum, podemos deixar aqui o fórum geral. À medida que nós avançarmos mais adiante durante o ano, a gente pode trabalhar outras possibilidades. Nesta caixa Introdução ao Fórum, aqui que é extremamente importante, aqui nós precisamos deixar muito claro quais são as regras para que os alunos devem seguir para participar desse fórum, os objetivos do fórum e os prazos para participação. Uma vez que nós vamos impor um prazo, né, a coordenação, a direção já definiu prazos para que esses fóruns aconteçam, nós então precisamos deixar claro ao aluno que ele tem de uma data inicial até uma data final para realizar. Então, eu vou colocar primeiro os objetivos do fórum, as regras e o prazo que eu vou supor aqui. Então, vamos resolver juntamente
com os colegas os exercícios propostos na lista disponibilizada aqui no AVA. Registre a sua solução em resposta ao enunciado do exercício que está proposto. Lembre-se que você deve registrar suas contribuições do dia, vou inventar uma data aqui, 5/3/2012, até o dia 16/4/2012. Observe que ele me deixou aqui um editor HTML, que nós já vimos esse recurso. Então, se a data é uma questão importante, eu posso colocar em negrito e em vermelho. E aqui o tema do fórum está proposto. Bem, aí temos algumas outras opções aqui. Vamos nos ater às mais importantes para facilitar o nosso uso. Obrigar todos a serem assinantes. Quando eu coloco sim para sempre, todo aluno automaticamente já está inserido a participar desse fórum e ele não pode cancelar a sua participação. Ele está inserido. Ele pode não registrar as suas opiniões. No entanto, ele está inserido e tem acesso. Monitorar a leitura do fórum pode deixar opcional. E aqui tem uma opção que se refere a tamanho de anexo. Em geral, nós vamos ter um outro tipo de atividade para os alunos nos enviar arquivos em anexo, que são as atividades dissertativas. Nós vamos aprender num outro momento, num outro vídeo. Então, eu recomendo que só utilize envio de anexo no fórum se for realmente muito necessário. No caso aqui, como é uma resolução de um exercício, um debate com texto, eu vou bloquear o envio de arquivos. Então, eu vou marcar a opção não é permitido enviar arquivos. Okay? Até para evitar que os alunos enviem qualquer outro tipo de material no fórum. Sobre nota, nós vamos avaliar o fórum. Em alguns cursos, a avaliação do fórum é importante e vai compor a nota do aluno na sua média bimestral. Então, eu vou escolher aqui a opção nota média. Por quê? Porque o sistema vai calcular a nota média do aluno se você avaliar mais de uma contribuição dele. Por exemplo, você pediu para que ele discorresse sobre um tema e ele fez essa contribuição e você deu uma nota. Mais abaixo, ele também contribuiu nos comentários de um outro colega. E você julgou que esse comentário também é importante. Então, você pode também dar uma nota nessa outra contribuição e na hora de decidir a nota do aluno, o sistema vai calcular a nota média. Ok? Então, é importante deixar aqui nota média. Escala. Bom, para os cursos que vão ter o fórum valendo nota, eles vão valer até meio ponto no bimestre. Então, eu já vou facilitar a minha vida definindo aqui que ele vale 50 pontos, para ser avaliado de 0 até 50. Ok? Então, aqui é importante que essa escala nós vamos definir que vale 50, para que eu não consiga avaliar esse fórum com uma nota maior do que essa e tenha problemas depois nos cálculos e tenha que recalcular na hora de jogar numa planilha ou jogar no Liceu para fazer a média do aluno. Esta opção aqui é importante. Limitar a avaliação apenas às mensagens compreendidas neste arco de tempo. Ora, se nós definimos que o fórum tem um período de realização do dia 5/3 até o dia 16/4, o Moodle só vai me permitir avaliar as mensagens que foram registradas, postadas no sistema dentro desse período. Para isso, eu preciso, então, marcar esta opção e definir aqui esse período inicial e esse período final. Se eu não fizer isso, como professor, eu vou conseguir avaliar as contribuições registradas em qualquer espaço de tempo, mesmo aquelas que foram realizadas após o prazo máximo. Se você quer ter isso como um aliado e somente considerar as
postagens, as contribuições registradas dentro desse período, eu recomendo que você marque, então, esta opção e vamos definir aqui, então, o período de avaliação, que no nosso exemplo foi do dia 5 de março, vou colocar aqui das 0 horas, até o dia 16 de abril, às 23 horas e 55 minutos. Ok? Ele tem todo esse período para fazer a postagem e toda a contribuição que estiver dentro desse período, o sistema vai me liberar para poder dar nota ao aluno no seu texto. Limite de mensagens não precisa mexer, configuração de módulo também não precisa mexer, já está tudo ok. Então vamos revisar. O que nós fizemos na hora de criar o fórum? Nós definimos o nome do fórum para que o aluno identifique qual é aquele fórum. Eu posso propor mais de um fórum no meu curso, posso criar um fórum simplesmente como um mural de recados, posso criar um fórum para debate, como é o caso, e esse em específico que nós estamos criando para valer nota, nós colocamos então como um fórum geral. A introdução do fórum, nós registramos aqui os objetivos, as regras, e eu coloquei aqui para o aluno o prazo que ele tem para registrar. Obrigar todos a ser assinante, sim, para sempre, para que todos os meus alunos acessem esse fórum já de imediato e possam participar. Monitorar a leitura opcional. Tamanho de anexo, eu não permiti o envio de arquivos, porque as respostas dos alunos serão sempre de forma textual. Tipo de agregação da nota, ele vai calcular a nota média para que eu possa permitir ao aluno mais de uma participação e o sistema automaticamente calcula a média dele dentre as diversas participações que eu avaliei. A nota máxima desse fórum é 50 pontos e eu habilitei aqui que só serão avaliadas as contribuições, as postagens registradas nesse período, de 5 de março a 16 de abril, que é o que eu havia definido no enunciado. Ok? Esta foi uma opção. No mais, eu vou salvar e voltar ao curso. O fórum foi criado, o ícone que o Moodle disponibiliza é o deste bonequinho com o balãozinho. Eu vou movimentá-lo lá no primeiro bimestre, logo abaixo da lista de exercícios, porque ele é um fórum que faz parte da lista de exercícios. Ele moveu, vou arranjar ele aqui um pouco mais à direita. Vou desativar a edição e vou clicar no fórum para a gente ver como ficou. Então, cliquei, os alunos vão ver dessa mesma forma. Vamos resolver, juntamente com os colegas, os exercícios propostos na lista disponibilizada aqui no AVA. Então, eu já coloquei aquelas minhas regras, elas já aparecem aqui. O prazo já foi disponibilizado em vermelho. E aqui, então, eu posso acrescentar um novo tópico de discussão. Por exemplo, vamos discutir o primeiro exercício. Então, você clica, assunto, primeiro exercício. E qual é a mensagem? Coloque aqui, por exemplo, o enunciado do exercício. Faça um programa de computador que leia a medida do raio de uma circunferência e calcule e apresente a área e o perímetro. Então, este seria o enunciado do exercício, da discussão que eu gostaria que os meus alunos participassem. Eu enviei e aqui está, ó, primeiro exercício. Quando eu clico, o aluno vai visualizar o meu enunciado e ele vai poder responder essa minha contribuição. E à medida que o fórum tiver contribuições, vão aparecer aqui os textos dos alunos e o campo de nota para que nós façamos a avaliação de 0 a 50. Para eu voltar no fórum ou no meu curso, basta eu clicar aqui em cima no nome do curso. Aqui está o fórum que nós acabamos de criar. Ok? Espero que você faça bom uso dos fóruns, é uma ferramenta extremamente importante. Nós podemos criar um vídeo depois especificamente sobre a correção para te orientar a como avaliar o fórum.